pessoa querida, espero que você esteja bem. Jussane Strugali, quinta-feira, o dia do nosso vídeo, que sobe para o YouTube, fica lá à disposição e também no Spotify como podcast. Tiramos setembro para falarmos a respeito da carreira profissional, das decisões, das análises, de olhar mais de perto, com mais carinho para essa parte tão importante da nossa vida. Com relação até níveis altos de estresse, estão ligados ao nosso trabalho, à nossa atividade profissional, porque a maioria de nós depende, né, do recurso financeiro que vem da nossa atividade. E até na segunda-feira o post foi "O caminho se constrói pelo caminhar". Aqui eu trouxe a reflexão a respeito das influências sobre a tomada de decisão, porque desde pequenos nos consultam a respeito. Até bem comum, né, se perguntar para a criança o que você quer ser quando crescer. E também muitos jovens, né, já na adolescência, estamos sendo até pressionados para escolhermos a nossa continuidade na formação acadêmica, depois também que profissão nós vamos escolher. E existe uma expectativa da família em torno disso. E muitas vezes nós somos influenciados. Por isso que é importante, e até foi o post da quarta-feira, tome decisões com consciência, a solução está na sutileza do detalhe, que cabe pararmos para refletir. Pare e passo, dá uma olhadinha no que nós já construímos, o que nós estamos nesse momento entregando, qual o nível também de satisfação com relação àquilo que nós estamos fazendo, os resultados financeiros que nós estamos adquirindo através do nosso trabalho, também o quanto nós estamos nos desenvolvendo, são pontos importantes para serem revisados. E às vezes, até fazer isso sozinhos, né? A gente nem para fazer isso. Por isso que uma ajuda especializada quando eu digo, pode ser um amigo que esteja disposto a sentar com você, que entenda um pouquinho do assunto, né? Para que você faça essas análises. E eu fiquei de fazer então um depoimento aí das minhas decisões com relação à carreira. Claro que vou fazer de uma forma breve, né, porque foram alguns anos aí que se passaram. Eu comecei a trabalhar bem jovem, com 12 anos, né, hoje nem é permitido, naquela época, a cidade do interior do Paraná. Até fui trabalhar no escritório de contabilidade de um parente e foi assim fantástico isso, né? Nossa, uma criança trabalhando, mas para mim foi muito bom. Eu trabalhava, claro, meio período porque não podia estudar à noite ainda. Aos 14 anos aí eu pude estudar à noite, trabalhar o dia todo. E lá eu comecei, né? Comecei então a minha atividade profissional no escritório de contabilidade, né? Inclusive eu fiz a formação técnica, né, nessa área. E fui para outras empresas também, tive função de liderança bem jovem, recém 18 anos, e terminei a minha carreira profissional numa multinacional na área comercial. Bem jovem também, eu estava ali com 21, 22 anos. Mas já tinha aí 8 anos, né, de estrada como funcionária e ali eu tomei a decisão que de fato eu queria seguir carreira solo. Até o meu primeiro filho já tinha nascido, nós tivemos, meu marido e eu trabalhávamos na mesma empresa e houve uma desmobilização na cidade porque a unidade fechou lá e fomos transferidos para Curitiba. Fiquei um tempo ali sendo mãe, me dedicando, inclusive fiz aporte financeiro, né, para a família, porque com os meus recursos que eu tinha poupado lá, né, antes de tomar essa decisão. E passado ali uns 4 anos, mais ou menos, eu abri uma loja, né, junto com parentes ali, nós abrimos uma loja em Curitiba e a loja foi um sucesso, existe até hoje. Mas eu percebi que ali meus filhos ainda precisavam de mim e algumas experiências também que eu tive no ramo do varejo, algumas coisas que eu fortaleci com essa experiência, outras dificuldades, principalmente com gestão de pessoas. Isso me estimulou até a eu fazer a minha formação em
em psicologia, que eu fui fazer mais tarde, já ali por perto dos 30 anos. E feita essa formação, até o meu projeto era atuar como psicoterapeuta, fiz especializações nessa área, mas uma situação, né, na família, eu precisei fazer um aporte financeiro maior e fui fazendo outras atividades. Eu clinicava à noite, até me inscrevi como vendedora no final de ano, assim, que não tinha tanto movimento de clientes. E assim, recém-formada também em psicologia, né? Não, o meu resultado financeiro era precário, né? Eu respondi até um anúncio para vender pisos laminados, que na época era uma novidade em Curitiba. E bati recorde de vendas, né? Fui muito bem sucedida, porque eu já estudava bastante, né? Apliquei técnicas ali de vendas. Então foi uma experiência bem enriquecedora também e me deu um resultado financeiro muito bom. Fiz também atividades de vender consórcios, né? Fiquei um tempo dessa maneira, fazendo bicos aqui e ali para complementar a renda. Até que resolvemos aí, né, meu marido e eu resolvemos abrir a empresa que em 1996 e começamos a atender pelo Sebrae. Eu lembro que o primeiro treinamento foi como obter a qualidade junto com as pessoas. Empowerment. Quando o Empowerment veio para o Brasil. E foi ali que tudo começou, onde nós trabalhamos as questões, as ferramentas da qualidade, né, junto com a parte comportamental. O empowerment está ligado, né, essencialmente a como que o poder ele é distribuído, junto com a responsabilidade, né, pelo resultado. E foi assim, uma experiência de alguns anos com a casa lotada, né? O próprio Sebrae nesse período também cresceu muito. Eu lembro que eu ficava com a chave, ficava no Monsenhor Celso, o Sebrae tinha uma sala, eu tinha mais, eu pelo menos usava uma sala e ficava com a chave do Sebrae. Olha o Sebrae Paraná, né, o que é hoje. E assim, nesses anos, né, trabalhando com desenvolvimento, me preparando, estudando, fazendo pós-graduações, né, para ir complementando a minha capacidade de poder atender, então, todos os públicos. Como o coaching já vai para 18 anos, né, que eu fiz a formação, mentora. Então, eu podia tanto trabalhar com o que nós chamamos de chão de fábrica, né, operação, quanto os níveis médios de liderança, alta liderança, e quem senta lá, o chairman, né, o chairwoman, quem senta na cadeira máxima. Eu fui me preparando, estudando, né, para poder fazer frente, e continuo até hoje. E em 2020 eu fiquei desempregada, porque eu trabalho por hora, eu sou horista, né? A minha remuneração é por hora. Quando eu estou facilitando programas comportamentais, é o tempo que eu fico dentro de sala. Quem trabalha com essas atividades sabe que 1 hora em sala, você precisa de 2 horas fora de sala, para você se manter atualizada, leituras, organizar, né? Porque eu trabalho com programas customizados. É claro que nós utilizamos as ferramentas, elas são universais, mas a aplicação ela é customizada, né? Para cada cliente, para cada situação, né? Daquele público que nós vamos atender. Então, fiquei desempregada, porque 80% da minha renda vinha dos treinamentos presenciais. Já coaching, terapia, porque eu voltei a clinicar, também isso nós já fazia online, né? Então foi uma correria, eu não tinha experiência com treinamento comportamental, até porque eu utilizo o experimental, que é o laboratório, né, em sala, nunca tinha feito realmente, não tinha experiência nenhuma. E aí correr atrás de me preparar, e também o cuidado para a efetividade, né, desse agora nova forma de fazer as coisas. Foi um ano assim de muito frio na barriga, né? E uma coisa que eu aprendi desde que eu me tornei, quer dizer, desde sempre, né? Vamos pegar lá com 12 anos, com 16 anos, meu pai abriu uma conta no banco para mim. E eu sempre fui muito controlada com a questão das finanças.
eu puxava o meu extrato ali, porque era tudo à mão naquela época, né? E até os centavos batiam. Então, algo que eu quero colocar aqui que é bem importante, né, para todos nós, é realmente a gente aprovisionar. Nós precisamos ter reserva, sabe? Para a gente seguir um pouquinho em paz. E reserva não é o quanto você ganha, não, tá? Isso aí é um hábito que nós desenvolvemos, né? De poupar aquele pouquinho, de deixar, né? Realmente como reserva, distribuir bem os nossos recursos financeiros, para que a gente não chegue numa situação de desespero. Muito cuidado com as facilidades, né? Com parcelamentos, trabalhar muito a questão da necessidade do desejo, sabe? Se eu quero deixar aqui uma marca, é muito nesse sentido. Não vou dizer que eu não cometi erros, que eu não me arrependi depois, né? De ter comprado aquilo que eu não precisava, né? Ou não aquele tanto, e depois me arrepender. Mas de uma forma geral, se hoje eu estou aqui podendo falar com você, né? Dando esse depoimento, eu sempre fui muito criteriosa com relação a isso. Então, em 2020, ficou ali, né? Ficou ali, apertado, frio na barriga, mas todos da família já estão habituados a viver com pouco, né? E assim, a gente coloca, realmente investe naquilo que faz sentido para nós, que em geral é estudos, né? Nós gostamos muito de estudar, leituras, gostamos também de viajar, gostamos também de comer bem, de reunir a família, né? Então, nós direcionamos aí também os nossos recursos de lazer, né? De prazer, de uma forma também equilibrada. E hoje, né? Então, hoje eu atuo, como quem me acompanha já sabe, né? Como psicoterapeuta, né? Bem satisfeita com né? Esse trabalho, também como coach, como mentora, e muito feliz também, né, nesse 1-a-1 com as pessoas, mas também coaching de time, mentoria de times também, com pequenos grupos, né? E facilitação em grupo, né? Que um pouquinho do presencial já está acontecendo, mas muito ainda, né? A maior parte realmente é online, né? A maior parte. E sou bem adaptada, né? Bem adaptada a essa nova forma de fazer as coisas. Eu espero poder contribuir um pouquinho aqui, né, com os meus depoimentos e assim, algo que eu quero colocar como coroa aqui, né, para reforçar bem, deixei até aqui por último. O que facilitou a tomada de decisão, né, deixar uma carreira profissional promissora, né, quando eu decidi cuidar dos meus filhos e vir para a carreira solo, eu era bem jovem. E só meu marido concordou comigo, porque os que conviviam comigo falaram: Jussara, você é maluca, olha o que você já conquistou, né? E vai deixar para trocar fralda, né? Bem isso que diziam. Porque, de fato, eu não tive ninguém para me ajudar, né? Mãe morando longe, sogra longe, não tinha nenhum parente. Era eu e eu mesma, né? Sem babá, sem diarista, sem ninguém para me ajudar. Eu digo, eu era também jardineiro, precisava pintar a casa, eu pintava, né? Era tudo comigo. Mas isso foi realmente um privilégio, né? Porque eu pude conviver 24 horas com os meus filhos, né? Sempre junto com eles, né? Foi muito bom. E então, o que me ajudou, né, nessas tomadas de decisão aí? Foi realmente o meu propósito. Gente, como é importante. Eu tinha 15 anos, nem sabia, né, se um dia eu ia me casar, ia ter filhos. E eu tinha muito comigo, assim, que eu queria ter uma família, construir, participar. Quando eu falo família, não só a minha família, né, de origem, meus pais, meus avós, irmãos, né, cunhadas, sobrinhos, enfim. A minha família também nuclear, né, meu esposo, os meus filhos, agora, né, minhas noras, genro, netos, que nós nos dessemos bem, que fosse um espaço onde cada pessoa se sentisse acolhida e respeitada. E eu digo desde que nasce, né, acolhida, respeitada, pudesse se sentir bem, pudesse ser um lugar até de restauro, né, que a vida dá uns trancaços na gente, que a gente possa chegar em casa, pelo menos ter um abraço, tô com você, também não sei, né? Que a vida também é um mistério, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo, como se diz, nós vamos caminhando ali, nós vamos construindo o caminho. Então, meu propósito de vida foi fundamental.
Quando eu aprendi que aquilo que era um propósito, né, que conhecia a técnica, já estabeleci propósito de carreira e até hoje, todos os dias eu reviso. Todos os dias. Se eu estou alinhada com os meus propósitos e eu consigo fazer as corrigendas necessárias, porque todos os dias eu percebo, opa, veio um pouquinho mais para cá, veio um pouquinho mais para lá. E junto com isso, né, o que eu tenho também divulgado aí nos posts, né, quando eu posso, de cuidar de 4 dimensões ou 4 corpos, 4 organismos. Todos os dias cuido um pouquinho do corpo físico. Dá prazer para ele, né? Singelos, sutis. Somos nós que temos que regular isso, nós que colocamos o limite, né? Porque o prazer e a dor estão na mesma régua. Se nós passamos o ponto, a dor está ali aguardando. E ela é uma mestra, né? Para dizer, cara, você está passando o ponto aí. Cuidar do nosso corpo emocional, né? Hoje nós temos o conhecimento para fazer isso, ferramentas para fazer isso. Cuidar do nosso corpo mental e do nosso corpo emocional. Então, isso ajuda muito, todos os dias um pouquinho, que aí a gente não se sobrecarrega. Leitura, importantíssimo ler, porque quando você lê, você precisa, o cérebro forma imagens. Essa é uma funcionalidade muito importante. Então, só assistir vídeos, eu sei que é gostoso assistir série, né? Tá pronto ali o vídeo, enfim, mas é diferente. A leitura você precisa, o cérebro precisa construir imagens. Nós precisamos muito dessa funcionalidade para a gente conseguir ter raciocínios mais profundos, mais alargados, para a complexidade da vida, para aceitar o mundo real onde nós vivemos, sem que isso nos desmorone, nos desmonte, né? Então, esse também é um reforço que eu quero fazer aqui, né? Não pule a leitura diária, que seja 1 ou 2 páginas, porque depois você desenvolve o hábito, depois você desenvolve o prazer e você colhe os benefícios dessa prática, com certeza. Então é isso, até ficou longo aqui o vídeo, mas está aqui de coração de mim para você. Um grande beijo e que o final de semana seja bem gostoso. Que você cuide aí dessas 4 dimensões e você mesmo tenha o resultado de que vale mesmo a pena. Um beijão!